certa vez, numa floresta, lá em Israel, tá bom? No meio de umas árvores enormes, tinham 3 árvores pequenas, tá bom? Era como se fosse filhas das maiores, tá? Então, 3 árvores pequenas. E essas 3 árvores, certa vez, elas começaram a conversar. Professor, eu sei que a árvore não fala, mas lembra, vamos usar a imaginação, tá bom? Então, as 3 árvores começaram a conversar entre si. A primeira, que é essa daqui, ela começou a falar, olha, eu vou começar a planejar o meu futuro. E aí as outras 2 começaram a ouvir, planejar o meu futuro, que eu quero ser quando eu crescer e ficar bem grande, que nem as outras árvores aqui. Começar a planejar o meu futuro. Como é que é isso? Perguntou uma. E aí ela respondeu, é o seguinte, eu tenho um sonho de quando eu ficar maior, crescer, quando os lenhadores vierem aqui na floresta me buscar para fazer alguma coisa, eu tenho um sonho de ser um grande berço. Mas não é qualquer berço, é um berço especial. É um berço para um dia, quando nascer um príncipe, colocarem esse príncipe deitado nesse berço. Então, o sonho dela era ser um berço, mas um berço para um príncipe, né? E aí a outra árvore, que essa daqui começou a ouvir e falou assim, poxa, é bom, mas o meu sonho, o meu plano para o futuro, eu quero algo mais emocionante. E aí essa primeira perguntou, emocionante? Como assim emocionante? Eu quero ser um barco. Um barco, mas um barco para quê? Um barco para navegar pelos 7 mares ao redor do mundo. Mas não só para viajar, para carregar coisas preciosas como ouro, prata, pedras preciosas e viajar o mundo todo, navegando pelos mares, carregando essas coisas preciosas. E não é qualquer barco, mas é um barco enorme, para carregar essas coisas preciosas. E a terceira ficou ouvindo, mas ela ficou calada, só escutando as outras 2 conversarem. E aí elas pensavam que a outra árvore também, na sequência, ia compartilhar o plano dela, de futuro, para o futuro dela, né? Só que ela ficou calada. E aí as outras 2 perguntaram, e você? Você não tem planos para o futuro? O que é que você sonha para o seu futuro, mais na frente? Ela falou, eu não sonho com nada não, eu estou contente com minha vida de árvore aqui na floresta. É bom, né? A gente está aqui na floresta e de vez em quando bate aquela brisa, aquele vento gostoso que balança as folhas, que balança os meus galhos. De vez em quando vem um pássaro, né, e faz um ninho aqui nos meus galhos e tudo, e forma a sua família. Eu gosto da minha vida de árvore, né? E ficar sempre aqui no meio da floresta, apontando para Deus. Isso aqui é que eu gosto. E tinha uma árvore maior, mais velha, atrás, né? E ela, ouvindo a conversa das 3 menores, falou assim, muito bem, esse mesmo é o melhor plano de todos, é o seu, é ficar aqui na floresta mesmo, apontando para Deus. E aí os anos foram passando, as árvores deixaram de ser pequenas e viraram árvores enormes, né? Com galhos, com muitas folhas, e foram crescendo no meio sempre das maiores e crescendo. Um dia vieram os lenhadores, muito bem, vieram os lenhadores para a floresta. Eles sempre gostavam de vir para essa floresta, porque nessa floresta aqui tinha as melhores árvores, né? Com as madeiras mais excelentes que serviam para fazer mesas, cadeiras, casas, enfim, né? Coisas que dá para fazer com madeira. E eles vieram e examinaram a árvore e gostaram dessa daqui. E aí eles foram e cortaram a árvore e levaram a árvore embora com o seu tronco. E aí, né,
a árvore sendo carregada e ela pensando, poxa, será que vai ser realizado o meu sonho de se tornar um berço para ser colocado um bebê, um príncipe? E ela foi, né? Tentando imaginar e querendo que o sonho, o plano dela se cumprisse. E aí eles levaram a árvore. Só que essa árvore, ela foi levado e usado uma parte dela para construir um estábulo. Sabe o que é um estábulo? É um lugar onde se coloca os animais, um curral. Pronto, um curral, né? Foi colocada num curral. E uma parte dela que sobrou foi feito uma manjedoura. Uma manjedoura. Só que essa manjedoura aqui, ela servia para os animais se alimentar. O dono do curral, né, colocava lá, né, o capim, o alimento lá para os animais, e os animais vinham até esse lugar aqui para se alimentar, para comer. E a árvore, né, ficou triste. Poxa, eu saí de lá da floresta, vim para cá, para esse lugar escuro, feio, e ainda uma parte de mim foi usada para ser feito essa manjedoura aqui, onde os animais só vêm aqui para comer. A árvore ficou triste. Mas sabe, o que ela não imaginava era que Deus tinha um plano melhor para ela, melhor que o dela. Assim como o plano de Deus é sempre o melhor para mim e para você. E aí ela estava lá em uma bela noite, bem estrelada, era uma noite com que parece que as estrelas estavam mais brilhantes do que o normal. Os animais estavam lá, tudo escuro, e de repente entra um casal lá naquele estábulo, naquele curral. Era um homem e uma mulher. O nome do homem era José e o nome da sua esposa era Maria. E a Maria chegou lá chorando porque ela estava com dores, ela estava grávida e estava com dores. E aí o José pegou e ajeitou um cantinho lá para ela e colocou ela lá deitada de forma confortável, e ela gemendo porque ela estava com dores. A Maria tinha entrado em trabalho de parto. E daqui a alguns instantes ela ia colocar uma criança no mundo. E aí a árvore, né, que em forma lá de manjedoura, ela ficou observando e de repente ela ouviu um choro de bebê. Era o filho da Maria, que havia nascido. E aí o José ajudou a Maria, né? Limparam o bebê todo e tal. E aí eu imagino, né? A Bíblia não diz, mas eu imagino, né? A Maria deve ter dado uma mamada para ele, né? A primeira e tal. E aí quando o menino dormiu, e aí a gente vai colocar ele aonde? E aí José deve ter olhado, né? Para um lado, para o outro, e olhou para o chão. Para quem? Para a manjedoura. Para a manjedoura. E aí o José pegou, deve ter limpado, né, direitinho lá, trocado, sei lá, e tal, ajeitou para cá, ajeitou para lá, e pegou o bebê e colocou na manjedoura. E a árvore ficou em forma de manjedoura, né, vendo aquela situação toda, e ouviu quando José e Maria falaram, o nome dele vai ser Jesus. Jesus? A árvore ficou pensando, Jesus? E de repente, logo em seguida, entrou lá no curral, no estábulo, uns pastores, com uma conversa que eles estavam lá no campo e de repente lá apacentando as ovelhas, eles viram muitos anjos no céu. E os anjos falaram assim, olha, homens, né? Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vão ver aonde ele está. E aí o anjo indicou e eles chegaram lá e encontraram justamente o bebê
Jesus, lá na manjedoura. Qual era mesmo o sonho dela? Um berço para quem? Um príncipe. E eu pergunto para vocês, se cumpriu o sonho dela? Não da forma que ela queria, mas se cumpriu. Sabe por quê? Depois ela ficou tão contente, sabe por quê? Porque ali não era qualquer príncipe, era o príncipe da paz. O Isaías, o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus vir para esse mundo, nascer nesse mundo, ele profetizou, né, que Jesus, um dos nomes de Jesus seria Príncipe da Paz. Estava deitado ali, um príncipe da paz. E a árvore ficou muito contente. E ela pensou assim, realmente, os planos de Deus foram melhores do que o meu. E passou. Os anos foram passando e as duas árvores lá, né, crescendo ainda, continuando crescendo na floresta, lá no meio das outras e tudo. E aí foi passando os anos e lá vem de novo os lenhadores. Lembrando que a floresta lá era uma floresta boa, com as melhores árvores. E chegou lá os lenhadores de novo. E os lenhadores examinando as árvores, será que eu pego essa? Não, essa daqui é excelente. E pegaram e cortaram a árvore e levaram embora. Mas sabe, levaram ela embora para uma região chamada Galileia, que era uma região costeira, né? Onde tinha o mar e tudo. E começaram a entalhar a árvore e tudo, e cortar para lá, cortar para cá, e fizeram, sabe o quê? Um barco! Puxa, professor, essa árvore deve ter ficado muito contente. Não. Ela ficou triste. Sabe por que ela ficou triste? Ela queria ser um barco enorme para viajar por aí, carregando o quê? Coisas preciosas, ouro, prata, pedras preciosas, mas ela foi transformada num pequeno barquinho de pesca. E ela estava lá, né, ancorada lá na praia, e sabe de quem pertencia esse barco aqui? A um homem, a um pescador chamado Pedro. Pedro. Pedro era um pescador, ele que usava esse barquinho, né? Quando ele queria pescar, ele entrava no barquinho, né, com seus amigos, e ia e tal, e pescava. Mas sabe, numa noite, de costume, o Pedro saiu nesse barquinho, na árvore, que agora era um barquinho, né, de pesca, e saiu para pescar. Só que ele passou a noite toda pescando, a noite toda, e não pegou um único peixe. Nenhum peixe. Parece que nessa noite todos os peixes sumiram, desapareceram do mar da Galileia. E aí o Pedro deve ter voltado triste, né? E atracou lá o barquinho lá na praia, jogou a âncora lá. E aí ele estava lavando as redes, né? Pegou as redes de pesca, estendeu lá e começou a lavar as redes. E a árvore, em forma de barco agora, estava lá e ela pensando consigo mesma: poxa, meu sonho não se realizou. Meu sonho de ser um grande barco e viajar por aí para carregar pedras preciosas, eu acabei virando esse pequeno barquinho usado como pesca. Aqui dentro de mim está fedendo a peixe. Credo! Eu não queria. E ela ficou triste. Mas sabe, ela não imaginava que Deus tinha planejado algo melhor para ela. E aí, de repente, a árvore em forma de barco prestou atenção que começaram a chegar pessoas na praia, mas não para comprar peixe, nem para nadar. Começaram a se juntar e ela nunca tinha visto uma multidão como aquela, de muitas pessoas. E ela viu um homem em que as pessoas estavam cercando ele, né? E algumas querendo tocar nesse homem, como se esse homem fosse alguém muito importante, e de fato era muito importante. E ela ficou prestando atenção: o que é isso? Ela nunca tinha visto isso. E aquele homem começou a falar
coisas a respeito de Deus, em ensinar as pessoas a respeito de Deus. E aí, de repente, aquele homem chegou para Pedro e falou assim: olha, posso subir no seu barco? Pedro, pode. E ele subiu no barco. Olha, afasta um pouco da praia. E afastou. E lá do barco, Jesus começou a falar para as pessoas, ó. Eu vou mostrar já para vocês. Falar para as pessoas ainda a respeito de Deus. Depois que ele terminou de ensinar as pessoas a respeito de Deus, ele falou para Pedro: olha, vamos sair para pescar. E Pedro: mas Senhor, eu passei a noite toda pescando e a gente não conseguiu pegar nada. Mas Pedro resolveu obedecer aquele homem, o Senhor Jesus. E eles foram, não andaram muito não, andaram um pouquinho, e de repente Jesus: olha, joga a rede desse lado aqui, do lado direito. E eles jogaram. Quando puxaram, olha só a quantidade de peixes que eles pegaram. Era tanto peixe, que quase o barquinho, ó, vira com a quantidade de peixes que eles haviam pegado. E aquela árvore depois, ela estava triste, mas a tristeza dela se tornou em alegria, porque ela percebeu que quem estava naquele barco era o Filho de Deus, o próprio Deus, né? O próprio Deus, ali naquele barco. E ela estava feliz porque ela tinha testemunhado um milagre. Não só o milagre da pesca, mas o milagre de ter... Quantos barcos você achava que tinha naquela praia? Muitos, muitos. Mas Jesus escolheu qual barco? Aquele ali, que é aquela árvore que em forma agora de barco. E ela ficou muito contente com ter escolhido ela. Muito bem. Eu não sei, talvez aqui você já tenha começado a fazer planos para o seu futuro, né? Talvez até de profissão, né? Eu quero ser os meninos, né? Bombeiro, policial, né? As meninas, sei lá, advogado, engenheiro. Mas sabe, Deus planejou algo melhor para você. As árvores fizeram seus planos, né? Mas os planos de Deus para elas eram o quê? Melhores. Você sabia que se você deixar os seus planos na mão de Deus, Ele pode tornar os seus planos melhores que o seu? Tem aqui um versículo, né? Vou mostrar aqui para vocês, que diz assim, ó. Isso aqui está escrito no Salmos 37, 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. Professor, mas eu já fiz os meus planos. Entrega na mão de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios, da boca de Deus. E Deus pode tornar os seus planos muito melhores. E os planos de Deus para você são muito melhores. Então, vamos ler mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele, com certeza, Ele vai fazer. Muito bem. Chegou aqui a outra árvore, a última árvore, né? A terceira árvore. E aí, os anos foram passando e ela lá na floresta contente, né? Porque ela estava lá vivendo a vida de árvore dela, né? Sentindo a brisa, o vento bater nela, os pássaros fazendo ninho nos seus galhos e tudo. E ela sempre apontando para quem? Para Deus, na árvore. E aí chega lá quem? Os lenhadores. E os lenhadores procurando, né, uma árvore e tudo. E aí chegaram perto dela e bateu um desespero nela. Se ela tivesse pernas, ela saía dali, ó, correndo, porque ela não queria, ela sabia que eles estavam procurando uma árvore para levar. E ela não queria ser levada dali. Não queria ser levada dali, ela queria ficar ali. Ela estava feliz com a vida dela de árvore. Mas aí o lenhador passou perto e olhou, bateu na madeira, né? Toque, toque, toque. Essa madeira aqui é boa. Vamos levar. E aí, ó,
pegaram a árvore e levaram ela. Tiraram seus galhos, né? Tiraram a sua casca e amontoaram ela no meio de outras árvores numa cidade chamada Jerusalém. Qual é o nome da cidade? Jerusalém. E deixaram ela lá, guardada, né? Enquanto aquela árvore estava lá, guardada, preparada, alguém chegou lá, né? Dividiu ela em duas partes, uma maior e uma menor. Em duas partes, ficou separada. De repente, chegou outra lá e juntou essas duas partes, a maior e fez uma cruz. E a árvore, poxa, eu saí lá da floresta, né? Me arrancaram de lá à força, porque eu não queria sair de lá, e me colocaram aqui, né? E fizeram de mim uma cruz. O que será que vão colocar em mim? Ela nem imaginava. Enquanto a árvore pensava o que seria dela, perto dali, em um jardim, estava lá Jesus, o Filho de Deus, reunido com os seus discípulos. E de repente ele percebeu que vinham os soldados chegando e um homem no meio dele. E aí esse homem era bem conhecido de Jesus. Jesus tinha chamado ele para ser discípulo de Jesus. Seu nome era Judas. De repente Judas chegou com Jesus e falou: "Salve, mestre!" E deu um beijo em Jesus. E após Judas ter beijado Jesus, os soldados pegaram e prenderam Jesus e levaram ele preso, né? Para a casa de um homem chamado Caifás. E ali, esses homens começaram a interrogar, fazer perguntas para Jesus. E não só interrogar, mas também acusar eles de várias coisas que ele não havia cometido. Mas sabe, depois de terem pego Jesus, levaram ele para um homem chamado Pilatos. Pilatos era o governador lá de Jerusalém na época, né? E Pilatos também começou a fazer perguntas para Jesus. Vem cá, você é o rei dos judeus? E Jesus calado. Jesus calado. Depois Pilatos pegou Jesus e entregou Jesus para os soldados. Para fazer sabe o quê? Maltratar Jesus. Pegaram Jesus, bateram nele, pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e humilharam Jesus. E obrigaram Jesus a fazer sabe o quê? Carregar a cruz. Aquela árvore lá em forma de cruz. E a árvore carregada sobre os ombros de Jesus. E olha só, ele não ia carregar daqui para ali não. Ele ia subir um monte com ela nas costas. Mas Jesus não aguentou. Jesus caiu e não suportou o peso. Teve um homem que obrigaram ele a carregar a cruz, que foi Simão. Chegando lá no monte, né? Onde Jesus ia ser crucificado. Pegaram Jesus, deitaram ele sobre aquela cruz e pregaram Jesus naquela cruz. E aquela árvore imaginando, poxa, esse homem deve ser um criminoso. Ele deve ter feito algo muito ruim para ser tratado dessa forma e pregado aqui em mim. Mas será que Jesus era um criminoso? Não, Jesus não era um criminoso. Ele viveu nesse mundo, mas sem pecado. Nunca cometeu um só pecado. E do lado dele tinha mais duas cruzes, com dois outros criminosos. E depois que Jesus estava lá, muitas pessoas, né, chegaram lá até diante de Jesus. Jesus com dor, com muita dor, as pessoas chegavam lá e falavam assim para ele: olha, se tu é o Filho de Deus, desce daí e nós vamos crer em ti. Isso era o povo. Os principais sacerdotes, que eram os homens religiosos, falavam assim: olha, desce daí se tu é o Filho de Deus mesmo. E tinha também, além do povo e dos principais sacerdotes, os presos, né? Os que estavam crucificados junto com Jesus. Olha,
Se tu é filho de Deus mesmo, te salva a ti mesmo e a nós também. Um falou, o outro disse assim: rapaz, esse homem aí não fez nada para merecer isso não. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós cometemos crimes, mas ele nenhum mal fez. E a árvore viu, quando chegou meio-dia, escureceu. Tudo ficou escuro como a noite, de meio-dia até 3 horas da tarde. E aí, de repente, 3 horas da tarde, Jesus deu um brado, né? Não sei se ele gritou, mas ele deu um brado. E disse assim: está consumado. E morreu. O soldado, para conferir se Jesus estava morto, né? Pegou uma lança e enfiou do lado de Jesus para ver se ele estava morto. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que saiu sangue e água. E aquele soldado disse assim: realmente esse era o Filho de Deus. E as pessoas começaram a gritar, a chorar, e teve um terremoto que abalou a terra. E lá no templo, na casa de Deus, diz que o véu, né, que era a cortina que ficava no templo, se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o caminho do homem para Deus foi tirado, ou seja, o impedimento, né, aquilo que impedia o homem de chegar a Deus foi removido. Mas sabe quem removeu? Jesus, lá na cruz. E pegaram Jesus depois e colocaram num túmulo, né, aberto numa rocha. E os principais sacerdotes chegaram com Pilatos e falaram assim: olha, nós ouvimos aquele enganador dizer que ele ia ressuscitar em 3 dias. Então, para os discípulos deles não pegarem o corpo dele e tirar de lá, roubarem o corpo e dizer depois: olha, ele ressuscitou, coloca guardas lá. Aí o Pilatos mandou guardas, né, guardar lá, proteger o túmulo, e ainda colocaram um selo aqui, ó, para que ninguém fosse lá, arrancasse e roubasse o corpo de Jesus. Mas de noite, a própria Bíblia diz que um anjo desceu, né, e removeu a pedra que estava fechando o túmulo de Jesus. Os guardas ficaram aterrorizados, com medo, e correram com medo. Já amanhecendo o dia, algumas mulheres foram lá levar alguns produtos para passar no corpo de Jesus. E algumas vinham até preocupadas: poxa, como é que a gente vai remover a pedra, não é, da entrada lá? Nós somos mulheres, né? A gente tem força, mas não é tanta força, né? Quem é que vai remover a pedra? Mas elas chegaram lá e viram que a pedra já estava removida. E um anjo, né, apareceu para ela e disse assim: olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Olha aqui. Elas entraram e viram, e até falaram para os discípulos de Jesus, né? Pedro e João correram lá e entraram lá no túmulo e não viram o corpo de Jesus. E o próprio Jesus apareceu para uma mulher chamada Maria, né? Apareceu para ela. A Maria depois se ajoelhou, ficou tão alegre que ela se ajoelhou, né? Abraçou os pés de Jesus e disse: olha, vai, avisa para os meus discípulos que eu ressuscitei e eu vou me encontrar com eles na Galileia. E a Maria saiu correndo para avisar para os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. Vimos aqui a história de 3 árvores que tinham feito planos para suas vidas. Uma queria ser o quê? Um berço, e acabou se tornando uma manjedoura. Mas no final se cumpriu os planos, não dela, mas os planos de Deus para ela. A outra queria ser o quê? Um barco, né? Um grande barco, com coisa para carregar coisas preciosas. Se cumpriu os planos dela, não dela, mas o de Deus para ela, né? Carregando a coisa mais preciosa desse mundo, que foi o Filho de Deus. E a terceira, que não tinha sonho nenhum, queria ficar lá na floresta, né? Mas Deus também tinha um plano para ela. E também foi feita uma cruz, onde foi pregado, crucificado o Senhor Jesus. E sabe, essa árvore, ela queria apontar quem? Lá na floresta? Apontar para
Deus lá na floresta, mas sabe, ela foi usada para mostrar o Filho de Deus para todo mundo. Alguns anos antes, Jesus tinha dito assim, olha, importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que olhar para o Filho do Homem vai ser o quê? Salvo. Professor, mas salvo de quê? Salvo do pecado. Do pecado. Professor, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que não agrada a Deus. Desobediência agrada a Deus? É pecado. Quando eu minto, eu agrado a Deus? É pecado também. Quando eu pego alguma coisa que não é minha, que minha mãe não comprou, meu pai não comprou e não me deu, e eu levo para casa, eu roubo, agrada a Deus? Não. Quando eu chamo uma palavra feia, que Deus não se agrada a Deus? Isso é pecado. E foi justamente pelos meus pecados e pelos seus pecados que Jesus morreu lá na cruz. E todo aquele que olhar para onde? Para a cruz. Só que Jesus não está mais na cruz. Por quê? Porque ele já ressuscitou. Enquanto eu estou falando aqui de Jesus para vocês, Jesus está lá no céu, esperando sabe o quê? O dia, a hora de ele voltar para esse mundo. Sabe para quê? Para buscar cada pessoa que creu nele. Mas crer não no sentido de, eu creio que Jesus existe, não. Crer de confiar, como diz aqui o nosso versículo, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, olha só. Confia nele e o mais ele fará. Confia o quê? Que só Jesus pode perdoar você e salvar você, ninguém mais. Se você pedir, professor, perdoa os meus pecados, eu não vou poder fazer isso. Se você chegar para o seu pai, para sua mãe, pai, mãe, perdoa os meus pecados, eles não vão poder fazer isso. Se você chegar para o pastor da sua igreja ou o padre, perdoa os meus pecados, eles não vão poder fazer isso. Sabe por quê? Porque um pecador não pode perdoar outro pecador. Mas Jesus pode, sabe por quê? Porque Jesus, além de ser Deus, ele nunca pecou. Por isso que todo aquele menino e menina que crê em Jesus e receber Jesus como seu Salvador, entregar seus planos, a sua vida e confiar nele, vai ser o quê? Salvo. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas eu estou esperando Jesus vir para me buscar, para me levar para morar com Ele no céu. Mas sabe por que eu vou? Porque um dia, há 22 anos atrás, eu acreditei nessa verdade, que Jesus morreu por mim, para me salvar e perdoar os meus pecados. E pelo que eu criei e pelo que Ele fez, eu não fiz nada. Ele fez tudo. Eu só fiz isso daqui, ó. Entreguei a minha vida e o meu caminho nas mãos dele. Será que tem um menino ou uma menina nessa manhã que ouviu essa história e quer fazer isso nessa manhã, entregar, não, baixe sua mão, entregar a sua vida, os seus planos na mão de Deus? Lembra, os planos de Deus não são igual aos seus, são os melhores que os seus. Então, se você entregar a sua vida e seus planos na mão de Deus, Ele sempre vai fazer o melhor na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Todos de olhos fechados. Eu vou orar. Mas enquanto eu oro, aí onde você está, com a sua mente você pode falar com Deus, porque Deus, Ele ouve a sua mente. E aí na sua mente você pode falar para Ele quem você é, um pecador. Porque você nasceu pecador e você pratica o pecado. E você pode dizer para Ele, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. E você pode falar para Ele aí na sua mente, Senhor, eu entrego o meu caminho, a minha vida nas Tuas mãos. Faz o melhor na minha vida. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, que o Senhor fez e preparou e deu a oportunidade, Senhor Deus,
nessa manhã, ensinar a Tua palavra, Senhor Deus, através dessa história. Ó Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer cada menino e cada menina do pecado, da justiça e do juízo. Então, por favor, age na vida deles, convencendo dessa verdade. Dá a fé que cada um precisa para crer no que o Senhor fez ali na cruz por eles, morrendo, derramando o Teu sangue e dando a Tua vida para perdoar e salvar cada pecador que crê em Ti. Por favor, faz essa obra de salvação, aplica essa obra de salvação na vida de cada um aqui. Por favor, eu Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode estar perguntando, professor, mas o que isso aí tem a ver com Páscoa? Tem tudo a ver com Páscoa. Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. Assim como a Maria, né? Correu para falar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Você também pode chegar em casa e falar para o seu pai e para a sua mãe, olha, pai, mãe, eu ouvi uma história da Bíblia lá na escola, que Jesus ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados também. Mas ele não está morto, ele ressuscitou. Se depois você quiser conversar comigo ou com cada um professor aqui, né, seu professor, procurar, olha, professora, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. Pode falar para ele, até para que ele depois possa orar, ou ela depois orar por você, tá bom? Pedindo para Deus ajudar você, ok? Então, obrigado e Deus continue abençoando cada um de vocês.